O módulo 6 da M-Week vai começar agora, um tema muito especial, muito importante. A gente vai trazer reflexões importantíssimas para a escola aqui. O tema de hoje da vez é o que são resultados de uma escola no cenário em que vivemos. E para acompanhar a gente nessa conversa, eu tenho o prazer de apresentar o nosso palestrante, desconhecido da maioria de vocês, provavelmente. Chico, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafa, bom dia. Bom dia a todos que estão conectados. É Over de Chico hoje, é Overdose de Chico. Mas muito bom estar aqui com você. Como você disse, eu acho que esse é um tema que a gente preparou. Eu estou até meio com medo de apresentar. Imagino, coração pulsa. Porque eu acho que é a primeira vez que a gente fala tão sério do tema desse jeito. E vai ser sério, sério e provocativo pra caramba, entendeu? E talvez depois vai ser ótimo dizer para vocês que foi bom trabalhar com vocês, tá certo? Não fala isso. Tô brincando. Todo mundo vai adorar. Bom, mas vamos lá, vamos pro módulo. Mas antes do módulo tem alguns recados, né, Rafa? É isso aí, você vai passando o slide para mim? Tô com você. Tá aqui então, vamos lá. Recados iniciais então, tá? Sobre o módulo de hoje. Primeiro é que quinta-feira, dia 29 de maio, a gente tem uma palestra muito importante às 19 horas para todos do time. Eu quero já abrir com essa mensagem para você não esquecer, dar um print nessa tela e enviar agora já pelo WhatsApp para os seus professores, para todos os colaboradores da escola, porque essa palestra vai ser incrível. Relação família-escola, uma aproximação necessária em tempos atuais, tá? Vai ser às 19 horas para todo mundo realmente assistir, tá? Então já compartilha com todo mundo. Lembrando que nas apresentações a gente não compartilha, os nossos PPTs, mas tudo fica disponível para você tirar prints dessa tela. Então sempre que aparecer esse íconezinho da máquina fotográfica ao lado, lá no cantinho, a gente já deixa de sugestão para você tirar uma foto, para você guardar esse registro, porque com certeza vai ser importante para você compartilhar isso depois. Filmar, fotografar o slide que você quiser o tempo inteiro, tá bom? Outro recado muito importante é você virtual, sim, no primeiro programa da manhã de hoje, a plateia virtual estava bombando, eu queria já até saber. Vamos ver como tá? Tem gente ao vivo aqui já participando da nossa plateia, gente que está maratonando, olha aí, tem gente aí acompanhando a gente desde ontem, não saiu de frente da telinha, e lembrando, Érica tá ali. Lembrando que o nosso querido diretor John, você está ouvindo aí, John? Sim. A voz dele vai aqui no estúdio, o que tem que fazer para aparecer na tela? O que tem que aparecer? Tem que abrir a câmera. Então diga aí, dá a instrução para todo mundo. Pessoal, por gentileza, interage a gente com áudio, vídeo, fiquem à vontade. É muito importante a participação de todos vocês. É isso aí, nosso diretor favorito de imagens, John falando. Vai lá, Rafa. É isso aí, a galera já está ali. Fica aí com a câmerazinha aberta para você participar durante aqui a apresentação de agora, tá? E é claro que a gente também tem interatividade através do nosso chat. Vamos fazer o chat bombar. Eu vou ficar aqui acompanhando o chat durante a apresentação do Chico para você mandar os seus comentários. Muito importante que quem está participando da plateia virtual, existe até um ambiente de chat ali, mas que a gente não consegue ter acesso. Então, faça os comentários no ambiente aqui da exibição, tá? No nosso canal, tá? Esses são os recados iniciais e agora a gente vai começar o programa e começar com a nossa enquete. E a gente tem sempre uma pergunta que a gente traz aqui, lá no ambiente onde a gente está exibindo aqui a programação. Você vai encontrar ali um iconezinho do lado do ícone do chat, você vai encontrar o iconezinho da enquete. E dessa vez a enquete traz a seguinte pergunta, olha só. Qual você acha que é o mais importante resultado de uma escola no tempo em que vivemos? Tá aí algumas alternativas. É a posição no Enem? É a aprovação nas escolas públicas? É percentual de aprovados? São medalhas olímpicas? É o Net Promoter Score? É a taxa de rematrícula? Tá aí a perguntinha para você ir respondendo ao longo aqui da apresentação. Qual você acha que é o mais importante resultado de uma escola? E para fechar aqui a introdução, quero lembrar você que a gente tem um link disponível para você fazer a sua avaliação de como está sendo a sua experiência na M-Week e principalmente, está aí embaixo da tela, acesse esse endereço aqui para você poder preencher essa pesquisa de avaliação, contando essa experiência, compartilhando o que você está vivendo, o que está sentindo, o que você está achando e, é claro, também marcar ali os
seu interesse, se você deseja o atendimento de alguém da Somos, de alguém da EME, alguém do nosso time aqui da Somos Educação, para falar com você sobre a oferta, sobre um sistema de ensino que você deseja, sobre conhecer melhor uma determinada solução da Somos. Nosso time está de plantão essa semana aqui para atender a sua escola de uma forma muito especial, então preencha a nossa avaliação e a ficha de interesse nesse link que está aqui embaixo da telinha, tá bom? Podemos começar, Chico? Está preparado? Vamos lá, Rafa, vamos lá. Vamos começar a falar sobre esse tema, né, que são o que são os resultados de uma escola nos tempos em que vivemos, no cenário em que vivemos, né? E eu vou confessar para você que eu acho que, como eu disse, esse é um conteúdo que a gente está se atrevendo a promover, porque a gente tem um contato com as escolas muito forte. Eu, Rafa e a Lu tivemos o prazer agora de literalmente rodar o Brasil, né, de Manaus a Porto Alegre, passando por 18 estados brasileiros e, como eu já disse, mais de 1.000 escolas. E a gente viu nos olhos das escolas uma certa aflição, em um bom sentido, da expectativa das famílias no momento que a gente está vivendo, dos desafios que todos vocês têm para oferecer educação de qualidade, e também a gente está olhando esse momento como um momento da escola rever posicionamento, pensar nos diferenciais, pensar na oferta e falar de resultados. Eu acho que é um ponto bastante importante. E a gente preparou um conteúdo que é um conteúdo que eu vou apresentar pela primeira vez e que, portanto, eu posso pedir... Vou só tirar um negócio que grudou no meu pé aqui, uma fita isolante, obrigado. Obrigado para mim mesmo que tirei o fita isolante, tá certo? Mas é muito importante que você interaja conosco, você opine, para que a gente possa sentir o que você está achando dessas provocações que eu vou fazer. E seja ela qual for a sua reação, ela será super bem-vinda, sempre construtivamente, tá certo? A gente sabe disso. Então, use o chat, use o grupo no WhatsApp para que você possa reagir na plateia também. Daqui a pouco a gente vai chamá-la para conversar com vocês, tá bom? Bom, a gente vai começar. Eu queria colocar primeiro quais são os resultados. E quando a gente fala da palavra resultado, sempre vem na cabeça dois tipos de resultados, né? O primeiro deles então, que resultado que uma escola tem, né? O resultado de uma escola pode ser o resultado que ela tem como negócio, né? O como negócio significa o seguinte: qual que é o faturamento dela, né? Qual que é o número de alunos, mas o número de alunos, o ticket médio e tal, vai gerar um faturamento, né? E como negócio, a gente tem que saber desse faturamento qual que é a margem que você tem da escola. Então, esse é o resultado lá no final, conhecido como EBITDA ou como, né, depois dos impostos, enfim. Mas falando assim, quanto você tem de lucro, né? Então, esse, friamente, é um resultado, concorda, Rafa? Assim, pode fazer número de alunos, taxa de rematrícula, tudo aquilo que você falou ontem, mas o final da história é gerar um faturamento e esse faturamento gerar um lucro a partir da administração de custo. Concorda? No frigir dos ovos, é isso? Sim, é um negócio, né? É um negócio. Olhar como um negócio. Friamente é isso. Sim, né? Para ter crescimento, a gente precisa do financeiro. Isso, perfeito. Bom, esse é o resultado que a gente vai analisar? Podemos fazer isso. Mas existe um outro tipo de resultado que é como escola. Daí você fala assim, mas Chico, você sempre falou que a gente tem que tratar a escola como negócio. É isso mesmo, né? Mas como escola, existem resultados que, de novo, são tangíveis e existem resultados, de novo, que são intangíveis. É lógico, né, que eu não vou repetir tudo que eu disse ontem no módulo da oferta. Eu vou apresentar agora sobre um outro prisma essa questão do resultado. Mas eu queria muito, o Rafa falou e eu acabei esquecendo de colocar a câmerazinha em todos os slides aí. Então, se você puder, printa todos, né? Ou aqueles que você julgar melhor, tá certo? Aliás, a gente podia tirar esse negócio de câmerazinha que a gente esquece, né? Mas tem eu vou até pedir para o nosso querido diretor deixar exatamente assim como está na tela, porque é óbvio que existe uma coisa leva a outra, né? Ou seja, deixa o slide do meu lado agora, por favor, John, deixa aqui do meu ladinho. Esse slide, ele é de uma simplicidade absurda, né? Mas a gente tem que entender que para a escola ter um bom faturamento, ela tem que atrair. Portanto, ela tem que funcionar como escola. E para a escola
poder oferecer uma oferta bacana, ela tem que ter um bom faturamento, ou seja, uma coisa leva a outra, né? Não são coisas que independem. Não dá para fazer uma escola se não houver recursos, uma escola de qualidade. Não dá para se fazer, não ter resultado se não oferecer uma escola de qualidade, uma coisa leva a outra. É simples assim, Mas a gente tem que olhar sobre esses dois aspectos, né? Acho que o modo que o Rafa apresentou ontem sobre o cenário da escola, a gente tem que buscar resultados. Não dá para ter uma escola, como o Rafa disse, tendo o máximo de alunos. Eu tenho que ter um resultado final, eu tenho que ter a margem para poder investir. E para isso eu tenho que estar muito bem posicionado. Eu tenho que ter resultados que impactem as famílias, tá certo? Portanto, o que eu vou discutir com vocês agora não é a parte de cima, é a parte de baixo desse slide, que é como a escola, o resultado como escola que você vai ter, que nós vamos discutir nesse modo. Dentro da ideia de que existem resultados tangíveis e intangíveis. Eu acho que eu nunca falei tantas vezes a palavra tangível e intangível, né? Porque eu acho que eu estou querendo forçar até eu mesmo ficar pensando no que é intangível, né, numa escola, no que é intangível no que a gente faz dentro da AM, né, que é a percepção que vocês têm e tudo mais, tá certo? Mas vamos ver, eu queria fazer uma pergunta muito simples para vocês, né? Essa pergunta é a pergunta que vocês respondem muitas vezes ao longo de um ciclo, né, ao longo de um momento de atendimento aos pais, num evento e tudo mais. Quando um pai ou mãe pergunta qual o resultado da sua escola, o que vocês respondem primeiro? Pensa um pouco. O que você acha que responde primeiro, Rafa? Vestibular. Vestibular? Eu acho que aprovações em vestibular talvez seja a coisa mais automática que vem na cabeça. Imaginando uma escola de educação básica inteira. Sim, e nós estamos trabalhando com essa hipótese, né? Que a gente tenha uma escola de fundamental e médio. Eu sei que existem escolas que só educação infantil, é lógico que aí não vai ser. Mas, via de regra, a resposta a essa pergunta sempre vai para esse lugar aqui, que é esse que eu vou pôr na tela agora, que é o Enem. É a aprovação na faculdade? E a questão, né, que aqui começa a minha provocação, será que a resposta não precisa ser mais ampla? Eu não tenho dúvida de que ela precisa ser mais ampla. Eu não tenho dúvida disso. E eu não tenho dúvida também que você tem muita coisa, mas muita coisa, que é mais significativo do que aprovar no vestibular, do que ter uma posição no ranking do Enem. Porque eu vou falar sobre isso com vocês agora. E é essa a reflexão. Você está dizendo, então, Chico, não pense em vestibular, não pense em Enem. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a sua escola, ela faz muita coisa além de aprovar e posicionar no Enem. A resposta precisa ser mais ampla. E é essa a provocação que a gente está fazendo para vocês. Eu acho que existem, e talvez esse slide seja um pouco agressivo, né? Não é um pouco agressivo, para de falar, Chico, é o que a gente pensa, tá? Ou seja, a gente tem que olhar que as velhas métricas, né? Eu disse a vocês, para quem estava conectado no módulo anterior, eu trabalho em escola desde 1982, né? Portanto, esse é o meu 43º ano letivo. Em todos eles, desde 1982, a gente fala de aprovação em vestibular. A gente fala, na época não era Enem, o Enem é depois, mas a gente sempre bate nessa tecla. Aprovar, aprovar, aprovar. Aluno com Medicina, aluno com USP, aluno com... É isso é antigo, isso é da geração dos pais. Os pais que estão na sua escola, será que eles têm isso como o valor principal? Eu não estou dizendo que não é importante, mas a gente tem uma nova realidade onde os resultados precisam ser vistos como uma forma mais ampliada das coisas. Mas, né, a escola, porque, de novo, eu vou repetir isso 10 vezes, essa segunda vez, a sua escola faz muito mais do que aprovar em vestibular e ter boa posição no Enem. Eu não tenho dúvida disso. Então, esse próximo slide é um slide que, se eu tivesse aí na telinha, eu printaria, que ele diz o seguinte: no mundo que se redesenha a cada dia,
Os resultados da sua escola não podem ser apenas números. Eles são histórias de vidas, resiliência, propósito, né? O Rafa, no final do dia, vai falar sobre depoimentos junto com a Lu. E isso são as histórias que você constrói com seus alunos, que às vezes passa por uma boa universidade, não uma pública essencialmente, mas é o que você constrói. É quando você recebe um aluno que você viu que você preparou o cara não para entrar, mas para cursar e para ter um bom desempenho profissional, para ele ser uma pessoa legal, uma pessoa feliz, né? Eu acho que a gente está... eu acho essa frase... Gosta dessa frase? Gosto, Chico. Acho muito relevante. Não quero me antecipar, porque aí posso trazer spoilers para as falas seguintes, mas Entendi. Só dizendo que eu gostei muito. Eu acho que isso aqui não pode ser número. Estou falando do resultado. Quando a gente fala de resultado de negócio, aí é o número, né? Que é o número que assim, ó, quanto teve a margem. Mas quando a gente fala de escola, não pode ser aprovamos tanto, não é isso. É o que você está fazendo o menino sentir. O que você está fazendo ele diariamente, né? Quando o menino vai para casa, o que ele está contando em casa, o quanto ele está feliz, né? Por isso que o resultado da escola é diário, né? E a gente fez essa discussão lá no circuito, que eu trago ela de novo aqui, quando a gente coloca na tela, que é o dia a dia do atual ano letivo é o alicerce para o próximo, né? Por quê? Porque a gente precisa olhar o dia a dia, disse isso no circuito, a Lu vai detalhar isso hoje à tarde no relacionamento, mas a gente precisa ter um ano letivo porque o resultado de uma escola é diário. E eu vou mostrar por quê. Você sabe disso. Por isso a gente tem que ter o nosso time fazendo o dia a dia, não naquela ideia de que faz logo, entrega logo essas aulas, entrega logo essas provas e pronto. Ela tem que ir para o lugar, como eu já repeti milhares de vezes com vocês, que é ir para o estou pronto para fazer e fazer. Eu sei que a minha entrega, o meu dia a dia, como é que eu aplico a prova, como é que são as provas, como é que eu recebo o aluno, como é que o seu Antônio da portaria dá um sorriso quando uma mãe chega. Isso é estar pronto para fazer. É valorizar as pessoas que estão na sua escola, porque diariamente você tem um resultado, né? E também vou fazer uma outra reflexão que eu fiz no circuito, que eu acho poderosa, e ela dói, né? Porque a gente fica preocupado com todos os eventos que você vai ter, as datas comemorativas. Pô, todo mundo faz o tal evento do Dia das Mães, mas desculpa, é importante, mas alguém vai escolher a sua escola porque você fez um ótimo Dia das Mães? Você está pensando, não, Chico, mas é importante o conjunto. É importante, mas olha o cotidiano. Você vai ter, se você fizer ser uma máquina de eventos, você vai fazer 15 eventos no ano. Agora você tem 200 e tantos dias letivos. O tempo que você gastou para discutir como vai ser o Dia das Mães é o mesmo tempo que você gastou para fazer uma reunião de pais. Né? O mesmo tempo que você juntou o seu time de infraestrutura, de atendimento, da portaria, da limpeza e ouviu deles o que eles estão sentindo. Deles que estão lá do lado do aluno, que estão limpando a sala enquanto o aluno está lá. Será que esses caras não vão impactar? Eu não tenho dúvida, não é dúvida. Esses profissionais vão impactar a qualidade da sua escola. Eles vão gerar o resultado a partir do momento que eles cumprimentam os alunos, que chega uma mãe e eles vão cumprimentar a mãe do jeito simples deles. Esse é o cotidiano escolar. Esse é o dia a dia. A Lu vai falar muito sobre isso hoje à tarde, né? O fato é o seguinte, meus queridos, eu acho que assim, o maior resultado de uma escola é o quanto o aluno está feliz e aprendendo, né? É esse o resultado, né? E esse resultado leva o aluno a quê? A ele comentar em casa sobre o que está acontecendo no dia a dia. Eu acho que a gente vai olhar esses resultados de uma forma diferente, e eu vou aprofundar um pouco mais, obviamente. Mas o que eu queria nesse momento é dizer, não pode ser. Se eu tivesse uma escola e o pai me perguntasse qual é o resultado de uma escola, é fazer o seu filho feliz e aprendendo. Porque se ele estiver feliz e aprendendo, ele conquista o que ele quiser. Falei besteira? Não, é isso mesmo, Chico. Se você acha que é besteira, escreve aí, corrija, porque estamos entre amigos. Mas é isso, o quanto o aluno está feliz por estar aprendendo e o quanto o nosso professor está feliz porque está ensinando. Porque se alguém fica feliz quando está aprendendo, quando ele aprende, né? Então, acho que a gente tem que sensibilizar os nossos times
da importância do cotidiano escolar, né? E, de novo, para a gente ter uma oferta, vou repetir o slide que eu mostrei no primeiro módulo de hoje, a gente não precisa falar sobre o que a escola oferece, é sobre por que ela oferece. Eu passei talvez pela parte que eu estava mais ansioso de passar, porque eu acho que a gente está, sim, enfrentando um cenário, um mundo, né? Eu fiz 61 anos, eu sei que não parece, mas eu vejo um mundo muito complexo, né? Um momento em que ter uma escola é um desafio muito maior do que era há 10, a 15, a 20, a 30 anos atrás. O desafio da escola hoje é diferente porque os desafios das famílias estão diferentes, né? A gente tem visto coisas absolutamente estarrecedoras, né? E ter uma escola é assumir algumas coisas que a gente não precisava assumir. Portanto, a gente tem que olhar o dia a dia, o time, o cotidiano, os resultados de uma forma diferente. Eu preciso tomar uma água. Tem alguma coisa no chat que você queira ler? Tem algumas coisas aqui, sim. Vou dar espaço também para as escolas aproveitarem, que daqui a pouco a gente vai ler os comentários. Mandem os comentários agora. Queria complementar o seu raciocínio de algumas coisas que eu fiquei pensando aqui, Chico. Nem sempre o aluno vai comentar literalmente o que está aprendendo lá na escola, mas as famílias vão conseguir perceber isso, né? Eu digo porque, enquanto você falava, eu me lembrei da Rebeca. Rebeca é minha filha, para quem não conhece. Ela tem 5 anos e agora ela começou a reproduzir em casa a forma como as aulas acontecem. Olha isso. Ela pega todos os ursinhos e coloca numa roda, pega os livros dela, simulando como se fossem as apostilas, pega a garrafa de água e leva, senta e começa a ensinar os bonequinhos. Isso é um resultado. Eu me emociono porque o resultado ele vai acontecer no dia a dia, as famílias vão perceber isso, as famílias vão sentir isso. Isso precisa ser notado, precisa ser colocado em evidência, isso precisa ser valorizado, a escola precisa falar disso, mostrar isso. Eu acho que é o que você está trazendo como resultado e eu acho que só quis complementar porque me veio essa memória e eu acho que o resultado vai acontecer realmente diariamente. Rafa, e muito feliz a sua colocação e entendo o quanto ela o emociona, porque o que a gente faz no Investir para a Educação é que os nossos filhos tenham as oportunidades e o aprendizado que a gente quer que eles tenham. É lógico que a Rebeca fez 5 agora, 5 anos. É lógico que não dá para esperar que o aluno do 9º ano vai chegar em casa e vai contar da escola porque eles não falam com ninguém, né? E isso é uma curva, inclusive, que eles vão se fechando no 9º ano, depois eles voltam, né? Quando eles são crianças, eles contam tudo, tal, daí vai chegando no Fundamental 2, eles não contam nada, depois lá no ensino médio eles choram quando vão embora e tudo mais. Até uma coisa que a gente outro dia fez uma palestra que tinha esse gráfico. Mas eu acho que é o quanto a escola faz o aluno ser feliz, é o quanto ele conta em casa, o quanto as famílias veem isso acontecer. Por isso que numa reunião de pais é fundamental estabelecer esse pacto, né, de avaliar, da família ver se o aluno está feliz e está aprendendo, né? Não é ir lá e só entregar o boletim. O boletim é uma métrica, mas assim, vamos preparar uma reunião de pais em que a gente os incentive a detectar inputs que os filhos dão em casa, que eles estão felizes e estão aprendendo. Não simplesmente fazer a tarefa. Eu acho que esse é um desafio que todos nós temos de incentivar as famílias para isso, tá certo? Mas tem alguma coisa no chat, Rafa? Muita colocação perfeita que você falou, viu? Olha só, a Eric Espanha colocou aqui, né, que passamos a maior parte da vida dentro de uma escola e hoje se fala muito em hard skill, soft skill, para formação integral e preparação para a vida. E ela conclui dizendo que esse é um trabalho conjunto entre família e escola. E o Colégio Sudamérica, a Lúcia comentou, o resultado é apenas a consequência, né, de um trabalho bem feito pela escola. Perfeito, perfeito. Eu acho que o resultado, por isso quais são os resultados no tempo que vivemos, né? Que é muito além, como a gente está dizendo, da aprovação e do ranking do Enem, tá certo? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. E aí, eu falei muito, eu falo muito, né? Nós falamos muito aqui que uma escola é feita em primeiro lugar por pessoas, em segundo lugar por pessoas e em terceiro lugar por pessoas. Acabei de dizer que é importante envolver o pessoal da limpeza, o pessoal da infraestrutura, da portaria, nos processos todos de relacionamento e tudo mais, não simplesmente ocupar a função dele lá.
E para isso, a gente acha importante valorizar, obviamente, quem faz a sua escola. Então, por que vocês não pegam e fazem um trabalho de comunicação nas redes sociais ou até pelos cards, pelos grupos de WhatsApp, colocando a sua equipe na foto, né? Literalmente colocando isso. Pensando nisso e pensando de que o resultado não é um resultado feito uma vez por ano, é o cotidiano, como a gente diz, a gente preparou algumas sugestões para você numa campanha que valoriza o maior ativo de uma escola, que é seu time. E o título dessa campanha é Todo Dia, o Dia Todo. Eu trouxe aqui alguns exemplos e queria a reação de vocês no chat, no grupo do WhatsApp e na plateia daqui a pouco. Aliás, dá uma colocada na plateia só para ver se tem gente aí, tem gente chegando, tem pessoal chegando, está todo mundo conectado ainda. E a gente vai, o John daqui a pouco, só fiz surpresa para o John publicar vocês. Fiquem conectados aí que daqui a pouco eu vou pedir a opinião de vocês sobre essa campanha que eu vou apresentar agora, tá certo? Fiquem aí, estão aí, não saiam daí, hein, por favor, vamos lá. Já volta com vocês, obrigado. Essa campanha eu vou pedir pro John colocar na tela inteira e eu vou comentando e lendo. O Rafa pode me ajudar na leitura se for possível, Rafa, beleza? Posso. Primeiro, a gente tem a foto do seu funcionário, aqui nós usamos um banco de imagem, e nesse caso a gente diz, todo dia, o dia todo. Na entrada, seu Antônio recebe alunos com um sorriso. É mais do que um gesto isolado, é assim o dia todo. É mais do que uma atitude de uma data específica, é todo dia. É mais do que um sorriso individual, é o sorriso de todo o time. Será que o seu Antônio vai ficar feliz num post desse? Nossa. Vai, né, Chico? A gente sabe o quantas pessoas... A gente, como indivíduos, tem esse comportamento. A gente quer ser reconhecido, a gente quer ser visto, valorizado. E se eu estou lá todo dia, estou por amor. Mas quando notam isso e propagam isso, isso impacta de um jeito absurdo. Chega a arrepiar de pensar, né? E a escola, né, Rafa, é tão simples, né? A gente vai deixar isso pronto para vocês, daqui a pouco explico como. Esse é um presente que a Amy vai dar para quem está conectado com todos, se vocês, obviamente, curtirem. Por isso a gente precisa muito das reações de você. E a ideia, como está na tela, por favor, John, é sempre ter a foto das pessoas, né, que estão fazendo a sua escola. E no texto também, na entrada, vocês estão vendo aí que está nosso porteiro recebe, na entrada, o seu Antônio recebe alunos com um sorriso, né? Aí tem outro aqui, ó. Pode ler, Rafa? Posso. Todo dia, o dia todo. Na secretaria, funcionários e funcionárias estão sempre de braços abertos. É mais do que um acolhimento isolado, é assim o dia todo. É mais do que o comportamento de uma data específica, é todo dia. É mais do que um abraço individual, é o abraço de todo o time. Próxima. Todo dia, o dia todo. Na sala de aula, professores estão sempre prontos para transmitir suas paixões. É mais do que uma ocorrência isolada, é assim o dia todo. É mais do que a postura de uma data específica, é todo dia. É mais do que uma paixão individual, é a paixão de todo o time. Aí vocês estão vendo, né? Essa é uma imagem que talvez, e eu acho que não precisa colocar o nome do professor ou da professora no texto, mas pode colocar, acreditar ela quem é a professora Valéria, do Ensino Fundamental 1, e adaptando os textos. Vamos ler o próximo, Rafa. Nos corredores, os encarregados da limpeza trabalham com dedicação. É mais do que uma faxina isolada, é assim o dia todo. É mais do que um acaso de uma data específica, é todo dia. É mais do que uma dedicação individual, é a dedicação de todo o time. Todo dia, o dia todo. Na administração, os diretores estão sempre atentos a tudo. É mais do que um compromisso isolado, é assim o dia todo. É mais do que a presença em uma data específica, é todo dia. É mais do que uma atenção individual, é a atenção de todo o time. Todo dia, o dia todo. Nas classes, as crianças se preparam para aprender. É mais do que uma vontade isolada, é assim o dia todo. É mais do que a alegria de uma data específica, é todo dia. É mais do que um aprender isolado, é o aprender de toda a turma. E por último, todo dia, o dia todo. Nas aulas, os jovens se preparam para a vida.
É mais do que uma força isolada, é assim o dia todo. É mais do que um projeto para uma data específica, é todo dia. É mais do que uma preparação isolada, é a preparação de toda a turma. Eu achei... Veja, eu sou muito suspeito, né? Porque foi uma conversa no domingo com o meu querido amigo professor Marcílio. Era umas 7 horas da noite. E eu falei com o Marcílio, eu estava pensando da gente ter uma campanha para disponibilizar para as escolas na terça-feira. Ele falou, mas na terça? Eu falei, aí na segunda-feira às 9 da manhã ele tinha mandado todos os textos. E o Renan e a Nath trabalharam na diagramação dessas peças. Mas eu queria muito ter inspirar vocês, usando essa ou fazendo de outra forma, a colocar as pessoas, porque são as pessoas que vão fazer o resultado da sua escola, porque são elas que vão fazer o cotidiano. A gente colocou aqui algumas das funções, mas dá para englobar provavelmente 80% das pessoas que estão trabalhando. Tem o pessoal da tecnologia que está faltando, mas eu acho que é um material que, inclusive, como está na tela agora, é um presente da M para quem está conectado conosco na MWiki, e você vai acessar nos portais de marketing do sistema de ensino que a sua escola utiliza, ou, para quem não é da Somos Educação, no portal de degustação no mktsomos.com.br. Essa é uma campanha que vai inspirar, motivar o time, concorda? Tem comentários aí, Rafa, por favor? Tem sim, palminhas, coraçõezinhos, já quero, linda campanha, a escola é feita por pessoas, muito bom, a Rita também comentou, excelente campanha, todos são atores nesse processo, que bacana, Marcela Duque, ótimo, obrigada, Amy, oba, Ursinho Pimpão também colocou em letras garrafais, excelente campanha. Tem uma escola comentando, perguntando se existem outras opções também de formato, porque parece que essa é uma coisa mais offline, com as letras menores, mas acho que a escola também pode fazer adaptações, pegar aquele texto e converter isso em vários posts, por exemplo. Acho que a escola vai ter bastante autonomia, né, Chico? A gente fez uma campanha bem para dar liberdade para a escola, né? Eu acho perfeito. Eu acho que tem outros formatos vão poder ser disponibilizados, porque a gente vai disponibilizar tudo editável, né? Já deve ter algumas coisas no portal, mas ao longo dos próximos dias a gente vai desdobrando. Mas eu acho que essa é uma campanha que, por exemplo, se eu fosse fazer uma reunião de pais, em todas elas eu colocaria um ou dois slides levantando as pessoas mais queridas da escola. Né? Todo mundo tem uma escola, eu sempre brinco com isso, se eu fosse abrir uma escola perto da sua, eu ia contratar primeiro o melhor porteiro que você tem lá. Porque ele sabe o nome de todo mundo, sabe, né, a placa do carro, enfim. Eu acho que você valorizar as pessoas é buscar, primeiro, o resultado que você tem no cotidiano, que é aquilo que a gente estava falando, por isso eu pedi para o Marcílio, o nosso time, criar essa campanha, para que a gente possa ter as pessoas na foto, porque elas não podem ser invisíveis. Né? E às vezes o pessoal que trabalha com a limpeza são pessoas invisíveis e a gente não pode, eles são mais do que, muito mais, né? São visíveis e são absolutamente importantes, todas as pessoas que fazem a sua escola. Beleza? Vou seguir um pouco mais aqui, repetindo para você não deixar de responder a nossa enquete lá. A gente tá certo? Nós tiramos as duas últimas linhas aí dessa enquete, porque não cabem mais do que 6 alternativas, tá certo? Então, são as que estão lá na enquete para você responder. Agora, alguns possíveis tipos do que chamamos de novos resultados. Por uma questão de tempo, eu não vou detalhar todos eles, mas eu queria colocar na tela alguns que eu acho que são coisas que podem ser pensadas. Começando por, primeiro, desenvolvimento das habilidades do mundo em que vivemos, né? Ou seja, a gente está falando dos soft skills, que alguém mencionou na nossa conversa de hoje. Depois, como pensamento crítico, né? Como a criação e inovação, criatividade e inovação. No Fórum Mundial existe uma pesquisa sobre habilidades, né, históricas já. Há 20 anos atrás, pode voltar aqui para mim, eu estava olhando outro dia, a criatividade estava lá em 19º lugar. Hoje ela está em 1º lugar. Né? Então, como é que eu mostro que os seus alunos, que os seus alunos são criativos? Né? Como é que eles podem mostrar a inovação? Aí tem as feiras de ciências que muitos de vocês fazem, às vezes fazem para cumprir a tabela e ela é genial. Né? O Luciano faz lá em Londrina, por exemplo, eu sei porque eu acompanho de perto Londrina,
chama Fecilon, que é uma feira que todo mundo, os alunos vão lá e muitos de vocês fazem isso, tá certo? Colaboração e comunicação, que é a questão do trabalho em equipe, expressar ideias, escutativa, né? Ou seja, a gente está falando de itens que você pode mostrar e acho que é isso que muitas famílias estão pensando, né? Não é que eu acho, estão pensando. A resiliência e a adaptabilidade, lidar com a frustração, aprender com os erros, se ajustar aos novos contextos, conexão com a pesquisa, as habilidades que os pais mais valorizam. Isso é um ponto que eu coloquei na tela porque eu vou mostrar algumas questões da pesquisa que a gente já lançamos ontem que fala sobre essa questão. Sobre a parte de bem-estar e saúde, né? A questão da inteligência emocional, a cultura do apoio, o ambiente escolar que promova a saúde mental de alunos e colaboradores, o apoio às preocupações dos pais, a ansiedade, a sociabilidade, a afetividade dos filhos. A gente está falando de itens que são muito importantes, que as famílias estão valorizando, né? E outros pontos, como a formação para a cidadania, né, que a gente se colocou aqui, o senso de propósito e impacto, alunos que buscam contribuir para a sociedade, os trabalhos sociais que são feitos, a consciência socioambiental, entendimento dos desafios do mundo e busca por soluções, a diversidade e inclusão, respeito às diferenças, combate a preconceitos, conexão de novo com a pesquisa que eu coloquei. A gente levanta dados lá sobre dilemas éticos e morais e o que os pais esperam na formação integral. São itens que estão em amarelo, que é óbvio que isso é muito mais do que, de novo, a aprovação no vestibular, né? É muito mais do que o ranking do Enem. É quando você está entregando isso e preparando os alunos para um mundo que a gente vive. Eu coloquei aqui 2 telas, vou voltar para vocês se quiserem printarem. São exercícios, exemplos, né, do que são novos resultados. Quanto à capacidade que eu faço com o meu aluno seja criativo, né, que ele possa ter vontade de inovar, né, e assim vai, né? Eu acho que aqui a gente colocou um toró de exemplos de possíveis resultados, né, que certamente você tem. A capacidade que o aluno tem de trabalhar em equipe, que aí você pode, numa aula, o professor pegar uma turma trabalhando juntos, fazer uma foto, fazer um depoimento sobre o que é trabalhar em equipe, né? E isso pode viralizar porque os alunos vão compartilhar, né? E assim vai, para cada um deles eu falaria 2h30, tá certo? Então, acho que esses são exemplos, indo para o próximo slide, exemplos de itens que a gente pode pensar que está na nossa forma de ter resultado, tá certo? Bom, Rafa. Chico, queria comentar com você sobre a enquete. Achei bem curioso aqui qual que as escolas acham que é o mais importante resultado de uma escola no tempo em que vivemos. E os 3 primeiros lugares estão sendo ocupados nessa seguinte ordem. Em terceiro lugar, percentual de aprovados. Em segundo, posição no Enem. E em primeiríssimo, com 57% dos votos, a taxa de rematrícula. Ou seja, creio que a escola está entendendo que um aluno rematriculado é porque existe qualidade que faz ele permanecer. É o cotidiano escolar aparecendo também na resposta das escolas aqui. Perfeito. Eu acho que, e você falou isso ontem, eu acho que se tem uma coisa que eu olho, nós olhamos quando a gente vai falar com uma escola, para saber qual é o tamanho do desafio que se tem, é a tal da taxa de rematrícula. Porque a taxa de rematrícula sintetiza tudo isso que nós estamos falando, né? Porque quando você tem taxas de rematrículas acima de 90%, a gente sabe que a escola está entregando e as famílias estão reconhecendo, tá certo? Então, acho que está correto e acho que nós estamos fazendo provocações para a gente ir além, de novo, eu só vou falar mais essa vez, prometo, se eu me aguentar, além de aprovar em vestibular e fazer Enem, e fazer ranking do Enem, que vocês colocam aí também. Claro que isso lá no final é o que dá mídia, mas é também uma commodity, né? Porque todo mundo fala que aprova todo mundo em todas as universidades do Brasil, né? Então, os rankings do Enem, a gente sabe o quanto são coisas que também, às vezes, são trabalhadas de uma forma equivocada por escolas para se aproveitar desse número. Então, o que nós estamos falando é o resultado diário, o resultado que acontece no seu cotidiano escolar, que a Lu volta à tarde para falar sobre relacionamento em cima desse tema. Como é que a gente mensura e comunica esses resultados, né? Eu acho que tem coisas diferentes, né? Por exemplo, pode haver portfólios dos trabalhos feitos pelos alunos, avaliações por competências, né? O que o aluno faz com o que sabe,
A gente pode fazer pesquisas de clima escolar para ver isso, né, que é o que a gente falou da pesquisa de ontem. Indicações do bem-estar, programas de saúde mental, engajamento em projetos sociais, depoimentos e histórias de sucesso. O Rafa volta nisso hoje no módulo das 15h45. São coisas, né, que você pode ir fazendo, por onde você vai sentar, uma família vai conhecer, você tem um portfólio lá de trabalhos feitos para seus alunos, você tem depoimentos das famílias na sua feira de ciências, você vai além do que aquilo que é número, né? Você pode ter resultado de pesquisa, acho esse um número muito interessante, né? Quando você atende uma família, olha, a gente acabou de fazer uma pesquisa com as nossas famílias, o nosso NPS foi de 78%. Né? Por isso eu acho que NPS tem que ser uma meta da escola. Ah, mas Chico, a família nem sabe o que é NPS. Beleza, explica. Porque você está aplicando o mais forte, não dá para aplicar só o NPS, na pesquisa tem várias outras. Né? Você tem o resultado, né? Quando você trabalho muito com Londrina, com o pessoal de Indaiatuba, a gente sempre divulga forte os resultados de rematrícula, porque quando a gente tem uma boa taxa de rematrícula, a gente comenta isso com todas as escolas, né? Que você precisa divulgar, poxa, 93% dos nossos alunos continuaram conosco, isso mostra a competência da nossa escola. Então, esses dados, no NPS de tantos por cento, como eu já disse, são dados que você pode fazer chover, cacarejar muito, literalmente, com todas essas informações, tá certo? Por isso, eu acho que a sua escola não pode ficar de fora da pesquisa que a gente publicou ontem. Eu vou pedir para o nosso diretor ver se é possível, a gente talvez estoure um pouco o tempo, se era possível adiar o final da nossa conversa de hoje. Até que horas que está previsto? Estava previsto, acho que até às 11h45? 11h45, acho. Ah, não, então dá. Eu estava achando que era 11h30. Confirma para a gente, nosso querido diretor, se é possível. Mas eu acho que até 11h45 a gente termina. Eu queria fazer a interação com a plateia virtual daqui a pouco. Mas tudo isso que eu estou falando, a gente está contemplando na pesquisa que a gente lançou ontem, que é uma pesquisa unificada. Eu trouxe aqui, como fiz no módulo anterior, algumas questões que vão te ajudar a levantar informações sobre o que a família espera. Vamos para a tela, vamos ver algumas questões que falam sobre isso. Então aí, ó. Qual a sua maior expectativa sobre o impacto da educação de excelência que seu filho recebe em nossa escola para o futuro profissional dele? Pensando no desenvolvimento pessoal do seu filho, qual das seguintes características você mais espera que a escola contribua para formar, visando o futuro de sucesso e bem-estar? Vocês estão vendo aí que você vai ter uma resposta ao que a família espera, né? Quais conhecimentos ou habilidades específicos você acredita que a escola deve priorizar para que seu filho esteja preparado para os desafios do futuro? Então, são perguntas que levantam a expectativa. Essa também sobre o professor, né, que eu já li, eu acho que não lembro, eu li na pesquisa. Qual o aspecto do relacionamento entre professor e aluno você considera o mais crucial? Qual das seguintes atitudes você mais valoriza nos professores? Além do ensino do conteúdo curricular, qual a sua maior expectativa sobre o papel dos professores na formação integral dos seus alunos? Você está levantando as expectativas da família. Depois, para encerrar, quais dos resultados você considera o mais importante para o futuro do seu filho? Estou curiosíssimo para ver qual vai ser a resposta disso. Tomara que muitas escolas apliquem e muitas famílias respondam. Quanto ao desenvolvimento emocional do último ano, isso já está numa outra pauta. Mas vocês percebem que a pesquisa tem várias questões, e mais última aqui, né? Qual dos temas socioemocionais você considera o maior desafio para o desenvolvimento do seu filho? Qual dos seguintes dilemas éticos ou morais você percebe como o maior desafio para a formação do caráter do contexto do seu filho? E a última pergunta que eu separei para mostrar nesse módulo, qual dos seguintes cenários você considera o mais provável para o futuro da humanidade nas próximas décadas? Vocês percebem que eu estou trazendo para vocês, né, um trabalho que a gente fez aqui com muito cuidado por todo o nosso time, de fazer uma pesquisa que seja, inclusive, uma pesquisa que você possa mostrar o quanto a sua escola está pensando fora do muro da escola. Né?
o quanto você está pensando em entender as famílias sobre o que ela está pensando, sobre o que ela espera da sua escola. Então, acho que é uma pesquisa aqui, das que a gente fez, eu acho essa... Opa! A régua maior que a gente tem, desculpa, estou com o celular aqui, a gente subiu a régua para a gente ter uma pesquisa que dê muitos resultados para vocês. Gostou dessas perguntas, Rafael? Você tinha visto já e contribuiu bastante, mas acho que são boas perguntas, né? Excelente perguntas, e acho que vale, Chico, ressaltar que essa pesquisa, quando que ela vai estar disponível para as escolas parceiras dentro dos portais, se as escolas que não são parceiras também vão ter acesso. Só um parênteses, porque tem escolas aqui perguntando sobre isso no chat. As pesquisas já estão disponíveis, né, dentro dos portais de marketing. A gente publicou ontem, né, e a gente já podem... Nosso time já está... Ontem, no módulo das 15h45, a gente explicou, eu e o Fábio, sobre a pesquisa, e elas já estão disponíveis no portal. A gente está resolvendo como é que a gente vai disponibilizar no MKT Somos, que é o portal de degustação. Cada escola aplica e tem o resultado da sua escola, e a gente vê o resultado nacional também. É possível editar a pesquisa? Não é. A pesquisa é essa que está lá, e não é possível editar ou incluir perguntas, porque é uma pesquisa unificada. Só é possível fazer dessa forma, porque ela tem que ser altamente escalável, e certamente vai dar um resultado. Ano passado, a gente teve mais de 10 mil respostas, e a pesquisa foi utilizada por muitas escolas e pela Somos Educação para várias decisões que ela tinha que tomar. Tá certo? Perfeito, obrigado, Chico. Tá aí a resposta para a Mônica Lopes, que comentou, para você poder fazer o download, ler com calma, né? Ela disse que está difícil a leitura na tela, mas já está disponível para você lá. Vale inclusive a pena no pack de peças de divulgação, tem lá o Word de todas as questões que a gente publicou lá. Tá bom? Perfeito. Beleza? Obrigado, O Word não, o PDF, tá certo? Bom, vamos chamar a plateia virtual, Rafa? Pode ser, vamos lá. chamar, porque a gente está na fase final. Tá tem online? Gente conectado aí? Tem bastante gente conectada. Quem abrir a câmera aparece e a gente vai... O Rafa vai fazer alguma pergunta para alguém sobre o que está achando. Diga aí, vamos ver quem mais aparece. Precisa abrir a câmera. A Érica, que está assistindo desde ontem de manhã, a Érica lá do Claretiano, está em todas elas. E aí, Érica, fala com a gente. Abre o seu microfone, por favor. O que você está achando? Está gostando da MWeek? Sim, tá muito, assim, um conteúdo, assim, muito bom, que já colocou vários insights aqui, já anotei de muita coisa, porque eu sou do marketing aqui, do Claretiano, né? Legal. Então, muita coisa dá para aplicar aqui no meu setor de marketing, até para essa divulgação da escola, né? Para mostrar, para a gente mostrar o melhor dela, né? Então, são insights muito bons, que talvez a gente não enxergava e que agora, assim, deu uma luz aí. Muito bom, Eric. Obrigado pela sua participação. Tá ontem, do dia todo com a gente. Quem mais que está aí? Vai lá, Rafa, pergunta para alguém, interage com alguém aqui, por favor. Deixa eu ver quem está ali. Eu quero conversar com a Kátia do Ursinho Pimpão, que colocou um oba bem gigante aqui no chat quando a gente apresentou a campanha. Kátia, conta pra gente quais foram as sensações que você teve quando viu aquela campanha sobre os colaboradores e se você vai usar na sua escola, o que você já sentiu de tudo isso? Bom dia, estão me ouvindo bem? Sim. Bom, a campanha está sensacional. Eu uso tudo da M, né? Inclusive, uma campanha que vocês fizeram a respeito de arrecadação de alimentação, nós integramos agora com a festa junina. Olha, que legal. Que legal. O Mister e a Miss Caipirinha vai ser quem arrecadar mais alimentos. Olha, então, assim, que legal. Então, o objetivo é que as crianças não ir no mercado e comprar, mas assim, que englobe familiares, amigos para essa arrecadação. O ano passado nós fizemos, já foi um sucesso, e estamos fazendo esse ano. Eu falei, vou integrar junto com a festa junina. E é o que eu falo, essa semana da EME é maravilhosa, né? Tudo que vocês fazem. Que bom, Sou Kátia. suspeita para falar. Que bom, Kátia. Obrigado por você estar participando, viu? Muito obrigado. Você sempre assíduo em tudo que a gente promove aqui. Obrigado, viu, Kátia? Quem mais que temos aí? Eu vou chamar uma pessoa amiga de muitos anos atrás, querida Elizabeth, Betinha, como é que tá a Catanduva? Tudo certo? Tá acompanhando aí? Parada tá bem? Abre o microfone, por favor. Tudo certo, Chico. E as palestras estão excelentes.
Eu dei risada quando você falou que eu e o Luciano já teríamos visto esses exemplos, mas, na verdade, Chico, isso é algo... Tudo isso que você falou no módulo anterior e agora são coisas extremamente adequadas, sabe? São pontos que a gente tem que aplicar na escola, conhecer as famílias, então... Está tudo muito adequado. E como você disse há pouco, a gente precisa saber qual que é a atual necessidade das nossas famílias, porque está muito difícil você poder atender cada um na diversidade de problemas que eles trazem para a escola. Então, é muito importante essas pesquisas. Obrigado, e a sua Betinha. fala sempre muito adequada. Obrigado, querida. Bom te ver, viu? Mesmo distante, nos vimos recentemente, mas muito obrigado por estar conectado com a gente. Manda um beijão pro Parada, tá bom? Bom, acho que é isso, né? Mas agora acho que a gente precisa parar. A gente poderia ficar uma tarde inteira falando com todo mundo, né? Muito legal. Hoje a plateia virtual está funcionando mais, mas a gente volta com ela nos módulos da tarde. Eu só preciso terminar esse conteúdo aqui. Obrigado, pessoal. Um beijo em todos vocês que estão conectados conosco. E já fica o convite, pode ficar aí na plateia já direto, que a gente volta às 2h30, tá certo? Mas ainda tem um conteúdo final aqui para a gente passar. Beijo a todos vocês. Obrigado, viu? Bom, o desafio da gestão, então, como disse a nossa querida Beth, como está na tela aqui, que eu vou pedir para o John colocar, e acho que ela coloca a questão do desafio bem né, do entender as escolas, que é liderar a transformação cultural para valorizar e mensurar esses novos resultados, né? Que eu acho que é uma questão cultural para a gente sair desse, né, para quem trabalha com esse negócio de ensino médio, vestibular e tal, é uma mudança cultural para poder valorizar e mensurar isso. E a pesquisa vai ser muito importante para vocês falarem com seus times para que possam olhar isso de uma forma. E para a reflexão final, eu gostaria de deixar isso aqui, né? Qual é o legado que sua escola quer deixar para o mundo? Ele não será medido apenas pelo número de aprovados, mas pela qualidade dos seres humanos que ela forma. Eu acho esse um slide que, se eu tivesse uma escola, eu colocaria na sala dos professores esse cartaz, né? Fazendo uma adaptação. O legado que nossa escola vai deixar para o mundo não será medido apenas pelo número de aprovados, mas pela qualidade de seres humanos que formamos. Eu acho que essa é uma mensagem que eu gosto muito e por isso eu a trouxe aqui. A gente desenvolveu isso para que a gente pudesse encerrar esse módulo de resultados. É tempo de ir além da superfície e mergulhar no que realmente significa resultado. Comece ouvindo, comece medindo o que realmente importa. E para fechar, uma outra campanha que ressignifica o que é resultado, que tomara que você goste e utilize. O texto diz: escola significa formação forte. Estar preparado para exames concorridos, isso significa muito. Ressignificar é transformar essa preparação em parte da formação de estudantes que viram pessoas capazes de transformar sua realidade. Um mundo melhor. Isso que é resultado. Vai lá, Rafa. Escola significa consciência social, assimilar noções morais e valores de convivência. Isso significa muito. Ressignificar é aplicar isso à vida cotidiana, é entender que cada gesto tem um teor de cidadania. Um mundo melhor. Isso que é resultado. Escola significa comportamento ético, compreender o ciclo da vida, a cadeia alimentar, isso significa muito. Ressignificar quer dizer estender as fronteiras do lugar onde se vive, reconhecer a existência de uma floresta distante e lutar por ela. Um mundo melhor, isso que é resultado. Escola significa cuidar do meio ambiente. Aprender para si com o olhar sempre no futuro. Isso significa muito. Ressignificar quer dizer aprender para o outro e não perder o contato com quem está ao lado. Um mundo melhor, isso que é resultado. Muito bom! Coloca o Rafa aqui na tela, por favor, porque a gente vai entregar isso para vocês nos portais, como eu disse já. Lá vai ter uma trilha, já tem uma trilha
presentes em MWeek para que você possa utilizar essa campanha. Eu acho essa campanha poderosa, como a outra, essa tem uma outra de posicionamento, né? Isso, um mundo melhor, como é que é a frase do assinatura? Até Um mundo melhor, isso que é resultado. Isso que é resultado, obrigado, Rafa. São campanhas extraordinárias, né? Para a gente ir para a reta final, antes dos recados, mais alguma coisa do chat. Queria que vocês, no chat e no grupo de WhatsApp funciona bem também a reação. Quem gostou, bate palminha, põe coraçãozinho, reage também no grupo lá de WhatsApp, que se você não entrou, tá lá fixo no chat, né, Rafa? Fala aí como que explica isso, por favor. Isso. Então, o nosso grupo de WhatsApp, ele está disponível para você entrar no próprio chat, procure por essa mensagem fixada no topo ali das mensagens, você vai ter acesso no nosso grupo clicando num link, é muito simples para você entrar, tá? E no próprio chat você também vai encontrar os links de acesso no nosso formulário de pesquisa e interesse e também para acessar a nossa plateia virtual no próximo módulo que vai começar às 2h30, você já tem lá o link para você poder entrar na plateia virtual e participar com a gente. Mas a galera tá usando o chat, mandando coraçõezinhos aqui, reagindo, tá bombando bastante. Legal, então os últimos recados, a gente continua à tarde e temos um vídeo de quem vai brilhar à tarde na apresentação, que vai ser essa, como transformar o relacionamento cotidiano em um diferencial da escola. E depois eu vou mediar a Lu, vou estar com a Lu, apresentando a Lu, ela que é a palestrante das 14h30. E às 15h45 a Lu estará como a mediadora para que o Rafa apresente o último tema do dia, que é como gerar depoimentos e imagens para a campanha de matrículas 2026, tá certo? Vamos assistir o vídeo convite da Lu, que está chamando vocês para esse importantíssimo módulo das 14h30. Vamos assistir. E aí, estão gostando da MWeek? Dei uma escapadinha do estúdio, tô aqui fora, ó, no nosso jardim, para fazer um convite muito especial para a sua escola. Às 14h30, logo mais, estaremos falando de como transformar o relacionamento cotidiano, o dia a dia, num diferencial da sua escola. Então não perca, estaremos eu e Chico no estúdio falando desse tema super importante. Até já! Divulga, a estratégia atrai e o relacionamento? Faz matrícula e rematrícula. É isso aí. Então, 14h30 estaremos eu e Lu e depois às 15h45, Rafa e Lu encerram o nosso segundo dia da MWeek. Fica aqui o convite. Vai lá, Rafa, o convite para o... Você que dá os recadinhos aí. Vai lá, para a gente fechar. Está aí na tela, então, para você. Entre no nosso grupo de WhatsApp, faça parte dessa grande comunidade. Lá a gente interage, você vai ser convidado para outros eventos nossos também e terá acesso a informações exclusivas que a gente compartilha dentro do grupo. Então, participe agora, está aqui na tela para você entrar nesse grupo. E também não esqueça de preencher a sua avaliação. A gente quer saber a sua opinião, o que você tem achado dos módulos, dos conteúdos e fazer também comentários a respeito do que podemos melhorar. Então, participe da nossa pesquisa. Acesse o link para preencher a pesquisa, responder e, claro, se tiver interesse em ter contato com a Somos para alguma solução, conhecer mais sobre os nossos serviços, ali naquela ficha você também preenche se você tem algum interesse para que o nosso time entre em contato com você. Então, preencha também essa pesquisa, é muito importante para nós. Chico, muito obrigado pela explanação da mensagem. Acho que agora o seu coração está mais aliviado. Imagino que você está muito feliz. Estou feliz de ter falado, mas vou ficar mais feliz ou não tão feliz depois que vocês nos derem o feedback. Esse é um conteúdo que a gente está apresentando pela primeira vez, resultado de muita conversa aqui, né, entre eu, Lu, Rafa e todos do time, né, Renan, Nath, enfim, todo mundo colaborou bastante para a gente produzir esse conteúdo. Acho ele um conteúdo que eu estava ansioso por apresentar, mas estou muito ansioso para ver o que vocês acharam. Se vocês puderem fazer o depoimento lá nessa pesquisa, tem um espaço lá no final, eu queria muito ouvi-los, porque vocês é que mandam no que a gente faz aqui. O importante não é eu estar feliz, o importante é vocês acharem que valeu a pena, tá bom? A gente se vê, o Rafa vai encerrar, mas a gente se vê às 14h30, eu vou estar com a Lu aqui para a gente fazer ela vai apresentar, mas um tema altamente relevante que é esse cotidiano, o relacionamento que gera resultado, tá certo? Até depois do almoço. É com você, Rafa.
Obrigado, Chico. Obrigado à escola. E um agradecimento ainda mais especial para quem interagiu conosco aqui, trazendo ainda mais leveza e alegria para a nossa reunião, quem participou da plateia, quem interagiu através do chat. Muito obrigado pela sua participação. Um bom almoço para você nesse intervalo e a gente volta às 14h30. A Amy inventou um jeito de ampliar seu próprio espaço. Rodamos o Brasil no circuito de marketing educacional. De Manaus a Porto Alegre, passamos por 18 estados brasileiros. E fizemos o que mais gostamos de fazer. Encontramos milhares de profissionais de milhares de escolas. Nesse espaço de fronteiras ampliadas, a Amy encontrou lugar para todas as escolas da Somos Educação. Entramos em contato com elas pelos portais de marketing, pelo canal Escola, nas campanhas de matrículas, na Bet Brasil, nas convenções, nos eventos. Tudo para estar ao lado do time da escola, colaborando na construção do próximo ano letivo por meio de uma campanha de matrículas consistente e bem planejada. Fazer tudo isso acontecer não é fácil. E só é possível porque a Amy é apaixonada por escolas. Somos um time que sabe o poder que a educação tem de fazer do Brasil e do mundo lugares melhores. A Amy conhece a escola porque também é uma delas, uma escola de matrículas. Como toda escola, a Amy é um espaço de sonho, de trabalho, de realização. E esse evento é mais uma prova disso. Bem-vindos à Amy Week 2025.